Olá, tudo bem? Bom, de todos os assuntos que eu trabalho em sala de aula, existem aqueles que eu gosto mais, muito mais. E, dentre esses assuntos, sem dúvida nenhuma, está a hemostasia. Por isso, eu escolhi esse tema para abordar alguns pontos importantes desse vídeo e dos próximos que virão. Quando a gente fala de hemostasia, a gente está falando da capacidade do nosso organismo em manter o sangue fluindo dentro do vaso sanguíneo. E, ao mesmo tempo, da capacidade que o nosso organismo possui em estancar um sangramento, caso ocorra alguma lesão, e iniciar o reparo tecidual. É claro que, como tudo no nosso organismo, precisa existir um equilíbrio nesse processo, para a gente não chegar nos extremos de difícil controle. Tá? Quais seriam os extremos pensando em hemostasia? Um processo hemorrágico ou a formação de um trombo. Então, precisa existir equilíbrio entre os fatores pró e anticoagulantes. Quando a gente fala em hemostasia também, pensando em vivo, nós sabemos que o processo acontece de forma simultânea. Pensando in vitro, nós dividimos esse processo em algumas fases. E também, didaticamente, fica mais fácil para a gente compreender a sequência de eventos. Então, a hemostasia ela é dividida em hemostasia primária, secundária e terciária. Nesse vídeo, o nosso objetivo vai ser discutir um pouquinho da hemostasia primária. Veja, o objetivo não é acabar com tudo que pode ser discutido a respeito desse tema. Seria impossível, eu ia ficar falando aqui pelo menos 2 horas, que não é difícil, né? Mas não quero deixar ninguém cansado, ninguém dormindo aí do outro lado. Então, nós vamos abordar os principais pontos para fazer com que isso seja um estímulo, talvez, não é? Para que vocês leiam mais a respeito. Bom, então hemostasia primária vai ser o nosso foco hoje. E qual que é o objetivo de hemostasia primária? O objetivo é formar o tampão ou trombo plaquetário, tá? Então, na hemostasia primária, a gente tem uma lesão, a gente tem, por conta dessa lesão, perda sanguínea, e o nosso organismo vai entrar em ação para que pare de se perder sangue. Como que se vai parar de perder sangue? Formando um tampão ou um trombo plaquetário. Então, fica claro que nessa fase da hemostasia, a grande estrela vai ser a plaqueta, não é? A plaqueta que a gente tanto discute, que são fragmentos celulares, não são células, que muitas vezes a gente observa no esfregaço sanguíneo, aquelas coisinhas pequenininhas que são confundidas com manchas de corante. Mas essas coisinhas pequenininhas têm uma capacidade gigante de mudar de conformação, de liberar grânulos para formar esse trombo ou tampão plaquetário, tá? Então, a hemostasia primária, a grande estrela são as plaquetas. Falando em plaquetas, a gente tem que recordar que elas são formadas lá na medula óssea, como todas as células do nosso sangue, depois de se ter estímulos de fatores de crescimento específicos, que a gente não vai se atentar aqui nesse momento, porque não é o objetivo. Mas a gente tem que recordar que ela é formada a partir de um megacardioblasto, que faz mitose, forma megacariócito, que faz mais mitose. Só que esse megacariócito, ele não faz citocinese. Ele vai fazendo uma sequência de mitose sem citocinese. Então, essa célula ela vai aumentando de tamanho, de volume cada vez mais, citoplasma grande, uma alta carga genética, né? Que vai fazer com que esse megacariócito se fragmente, formando as nossas plaquetas. É importante também lembrar da meia-vida das plaquetas, gira em torno de 7 a 10 dias. Isso é muito importante, tá? Por diversos fatores. Por exemplo, o paciente faz uso de um antiplaquetário, vai fazer uma cirurgia, é seguro ele continuar utilizando esse antiplaquetário? Se não, quanto tempo a gente tem que esperar para passar pelo processo cirúrgico sem correr o risco de ter uma hemorragia, né? É importante também lembrar
que as plaquetas, quando elas estão em repouso, elas têm o formato discoide, que é o que a gente visualiza normalmente nas lâminas de esfregaço sanguíneo. Elas têm o formato discoide, mas a membrana dessa plaqueta ela é irregular, tá? Por conta do sistema canalicular, que é muito importante. Além disso, dentro desses fragmentos celulares, dentro dessas plaquetas, nós temos uma série de grânulos, que são chamados de grânulos alfa e grânulos densos, que são grânulos que vão funcionar como agonistas plaquetários, são grânulos que vão estimular adesão, agregação plaquetária, tá? E nós vamos falar de alguns também daqui a pouquinho. E além disso, é importante lembrar que no citoesqueleto dessa plaqueta nós temos actina, espectrina, miosina. Então, em repouso, essa plaqueta tem formato discoide. Quando ela entra em ação, ela vai mudar de conformação, tá? Agora, vamos voltar para a hemostasia primária. O grande gatilho para a hemostasia primária, ou seja, para fazer com que as plaquetas migrem do nosso vaso para o local onde precisa se formar o tampão plaquetário, é a exposição da matriz subendotelial, a exposição de colágeno, tá? Anotem aí, não esqueçam. Colágeno tem carga negativa. Não é comum, não é normal ter substâncias com carga negativa expostas na luz do nosso vaso, tudo bem? Então, esse colágeno vai ser o gatilho para que as plaquetas migrem para o local da lesão. Chegou no local da lesão, o que essas plaquetas vão fazer? Primeiro, elas vão fazer o que a gente chama de adesão plaquetária. Ou seja, essas plaquetas elas vão se ligar à matriz extracelular, à matriz subendotelial que foi exposta por conta da lesão. Esse processo de adesão, pessoal, depende de glicoproteínas que são expressas na membrana dessa plaqueta. Tudo bem? Para adesão, nós temos que pensar em 3 glicoproteínas que são as mais importantes. Glicoproteína 1A, glicoproteína 6 e glicoproteína 1B, tá? Então, nós temos 3 glicoproteínas cruciais, importantíssimas para realizar o processo de adesão. Nós podemos ter uma adesão plaquetária fraca ou forte, tudo bem? Qual vai ser a diferença? Numa adesão plaquetária fraca, a plaqueta, através da glicoproteína, se liga diretamente à matriz subendotelial que foi exposta, tá? Por que é fraca? Porque a força de passagem do sangue por aquele local, tá, pode fazer com que essa plaqueta se solte dessa matriz subendotelial. O que é uma ligação forte? É quando essa plaqueta se liga a essa matriz através da sua glicoproteína, que está expressa na membrana, e do fator de von Willebrand. Certeza que vocês leram muito a respeito de fator de von Willebrand, tá? Fator de von Willebrand, pessoal, quando a gente tem uma lesão, ele vai ser sintetizado pelas células da matriz subendotelial, de acordo com alguns artigos, de acordo com alguns autores, fibroblastos, células musculares lisas são capazes de sintetizar esse fator de von Willebrand. A gente também encontra alguns artigos dizendo que as células endoteliais que estão ao ladinho do local onde teve a lesão também são capazes de produzir fator de von Willebrand, tá? Então, vamos lá. Lesionou, o vaso vai responder, reflexo nervoso, vasoconstrição, vamos diminuir perda sanguínea, certo? Plaqueta migrou para o local da lesão, porque a gente teve exposição de colágeno. Plaqueta vai aderir nessa matriz subendotelial. Processo de adesão plaquetária, que pode ser fraca ou pode ser forte. Anotem aí. Glicoproteína 1A e glicoproteína 6, expressas na membrana da plaqueta, se ligam diretamente ao colágeno. Adesão plaquetária fraca. Glicoproteína 1B, expressa na membrana da plaqueta, se liga ao fator de von Willebrand, que pode ter sido produzido pelas células musculares lisas, fibroblastos, células endoteliais próximas ao local da lesão, certo? E esse fator de von Willebrand está ligado à matriz subendotelial. Tudo bem?
Essa é a adesão plaquetária forte. Plaqueta aderiu? Perfeito. Qual que é o próximo passo? Ativação plaquetária. Pessoal, nesse momento a gente volta a pensar naquele sistema canalicular, nos grânulos que estão dentro dessa plaqueta. Feita a adesão, a plaqueta libera os grânulos alfa, os grânulos densos através do sistema canalicular. Esses grânulos, eles são de suma importância. Para quê? Para que essa plaqueta mude de conformação, para a gente dar sequência na formação do tampão plaquetário. Tá? Dentre esses grânulos, nós temos serotonina, adrenalina, que vão potencializar vasoconstrição. Nós temos fibrinogênio, que vai ser importante para agregação. Nós temos ADP, que vai ser crucial para essa plaqueta mudar de conformação. Nós temos cálcio, que vai participar de mudança de conformação, que vai participar da expressão da próxima glicoproteína que a gente vai falar. Tudo bem? Então, vamos lá. Aderiu, vamos liberar os grânulos para a gente ativar essa plaqueta, para a gente mudar de conformação, para a gente emitir espículos, tudo bem? E nesses espículos que a plaqueta emite, nós vamos ter a expressão de uma outra glicoproteína muito importante, glicoproteína 2B3A, tudo bem? Então, olha lá, ADP vai ser importante para mudar de conformação, para emitir espículos. Cálcio vai ser importante para essa plaqueta expressar na sua membrana a glicoproteína 2B3A. Essa glicoproteína 2B3A é crucial para a gente seguir para a fase de agregação plaquetária, pessoal. Tá? O que é agregação plaquetária? É quando essas plaquetas se ligam através de pontes de fibrinogênio. Então, olha lá. Plaquetinha mudou de conformação, emitiu espículos. Nesses espículos, nessa membrana desses espículos, nós temos expressa a glicoproteína 2B3A. Tudo bem? Várias plaquetinhas emitiram espículos. O processo de agregação não é através da ligação direta desses espículos. Pelo contrário, fibrinogênio é que vai se ligar a essa glicoproteína 2B3A, que está expressa nessa membrana, tudo bem? Para o processo de agregação. Então, plaqueta com espículos, glicoproteína 2B3A. Plaqueta com espículos, glicoproteína 2B3A. Fibrinogênio se liga nessas glicoproteínas, forma ponte. Agregação plaquetária. Perfeito, maravilhoso. E agora, vamos fazer a retração desse tampão, tudo bem? Cálcio também é bastante importante, ATP, né? E nós temos a formação do nosso tampão ou trombo plaquetário. Gostaria de ressaltar aqui duas coisas. Primeiro, observem que no processo de adesão nós temos 3 glicoproteínas importantes. E no processo de agregação nós temos uma glicoproteína. E aí eu pergunto para vocês, se nós tivermos a deficiência de uma glicoproteína importante para adesão, e por outro lado, nós tivermos a deficiência da glicoproteína que faz agregação, qual vai ser mais grave? Tá? Importante pensar nisso. Nós temos aí síndromes, doenças genéticas que são raras, né? Mas a gente pode se deparar com elas por aí, tá? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, na verdade, recordar, quando a gente tem lesão, a gente tem cascata do ácido araquidônico. Produto final de cascata do ácido araquidônico que vai ser importante para o processo de hemostasia, tá? Prostaciclina e tromboxano, certo? Como nós estamos falando aqui de formação de trombo plaquetário, precisamos de tromboxano A2, tudo bem? Agonista plaquetário, estimula a agregação plaquetária. Também está rolando lá a liberação de tromboxano, certo? Então, resumindo, lesão, resposta do vaso, reflexo nervoso, vasoconstrição, plaquetas migram para o local, temos adesão, ativação, agregação. Lembrem-se das glicoproteínas, lembrem-se dos grânulos, tudo bem? Formei meu tampão plaquetário,
parou o sangramento, certo? Nós podíamos agora continuar, não é? Falando de hemostasia secundária, que é maravilhosa, mas não, vamos por partes, certo? Então, nosso foco hoje vai ser somente essa parte de hemostasia primária. E eu gostaria de finalizar com alguns pontos. Primeiro, obviamente, né? Eu puxo sardinha para o meu lado. Exames laboratoriais. Nós temos, como sempre, exames de triagem e exames confirmatórios. Quando a gente pensa em exames de triagem para hemostasia primária, a gente tem que pensar em contagem de plaquetas, certo? Nós podemos ter uma plaquetose, uma plaquetopenia, distúrbios quantitativos que vão influenciar na minha hemostasia primária. Outro exame de triagem, tempo de sangramento. Ai, mas ainda se faz? Bom, hoje nós temos outros exames mais sensíveis, mais específicos, mas algumas vezes não tem cão, caça com gato. Tempo de sangramento, pessoal, aquele que a gente faz um furinho na orelha ou no antebraço, fica esperando, contando quanto tempo para de sangrar, não é? Nós estamos avaliando tanto a hemostasia primária quanto vaso, tá? Então, um dos problemas do tempo de sangramento. Se ele der aumentado, não tem como a gente saber se o defeito é de plaqueta ou se o defeito é do vaso que não fez vasoconstrição e prejudicou o processo. Segundo problema, as lancetas, os tamanhos das lancetas às vezes variam, isso pode levar a um momento da incisão fazer uma lesão maior, uma lesão menor, que com certeza também influencia no resultado do exame. Mas anotem aí, é muito importante, se tempo de sangramento estiver maior que 10 minutos, relevem, tá? Pensem em distúrbios de hemostasia primária, tá? Vamos associar. Contagem de plaquetas baixa. Plaquetopenia. Pode ser uma púrpura? Pode ser uma púrpura, não é? Temos aí diversos tipos de púrpuras para a gente discutir outro dia, outras pessoas virem aqui falar com vocês. Contagem de plaqueta normal. Tá normal, mas o tempo de sangramento tá acima de 10 minutos. Putz, distúrbio de hemostasia primária. Qualitativo, ou seja, eu tenho plaqueta. Só que, infelizmente, elas não estão conseguindo trabalhar de forma adequada, ou seja, pode ser uma deficiência de glicoproteína, pode ser uma deficiência de grânulos, né? Pode ser que o meu paciente esteja fazendo uso de um antiplaquetário. Tudo bem? Então, exames de triagem, contagem de plaquetas, tempo de sangramento. Exames confirmatórios, nós temos hoje os exames que avaliam a adesão e agregação plaquetária, tá? Então, quando a gente pensa em distúrbios qualitativos, é importante fazer esse teste. Procurem aí no Dr. Google PFA 100, uma metodologia bacana que é bastante usada atualmente para fazer a avaliação de adesão e agregação plaquetária, tá? Pode ser feita dosagem do fator de von Willebrand, dosagem dos anticorpos antifator de von Willebrand. Vocês devem ter lido também, doença de von Willebrand é bastante comum comparada com as outras que podem atingir hemostasia primária, né? Temos aí três tipos de doença de von Willebrand. Doença de von Willebrand é um distúrbio de hemostasia primária. Dependendo do tipo, pode ser mais simples, pode ser mais grave, né? E é um distúrbio qualitativo, pessoal. A gente tem plaqueta, só que a gente não tem fator de von Willebrand para fazer a adesão forte. Isso influencia negativamente na formação do tampão. Tudo bem? Além disso, gostaria, se possível, né? Vocês podem fazer as associações. Toda plaquetopenia vai levar a um sangramento? Será? Nós podemos ter uma plaquetopenia leve, uma moderada, uma intensa. É importante fazer essa associação, tá? E, obviamente, quais medicamentos interferem nesse processo de hemostasia primária? O AS interfere?
clopidogrel, prasugrel, tá? ABCXimab, onde esses medicamentos atuam, tá? Mais uma vez, se a gente sabe como é o processo fisiológico, fica muito fácil entender onde os medicamentos atuam, fica muito fácil interpretar o resultado dos exames laboratoriais, certo? Bom, espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas coisas e espero também que tenham ficado dúvidas. É muito importante terem dúvidas, não é? Isso que leva a gente a estudar um pouquinho mais. Fico à disposição, quem quiser tirar dúvidas, pode me mandar um e-mail, pode me mandar um direct, sem problema nenhum, certo? E aguardem, logo vamos falar um pouquinho de hemostasia secundária e hemostasia terciária. Brigadão, gente. Até a próxima.